Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Ana Carolina e hoje vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje são ciclos virais. Então, o objetivo da aula é conhecer e analisar os principais ciclos virais e retrovirais, bem como a sua interferência na produção de vacinas e medicamentos. Bom, o esquema do lado ali está mostrando o diagrama geral do ciclo de um vírus, né? Então, como que geralmente esse ciclo ele infecta uma célula hospedeira e como que ele vai se replicar, né? Formando aqueles vírions, que é a forma do vírus quando está fora da célula hospedeira, tá? Será que todos eles apresentam ciclos virais iguais? Bom, eu já adianto que não. Né? Em geral é bem parecido, mas algumas variações de vírus, né? Quando tem RNA e tem um intermediário de DNA para depois voltar a ser RNA, então vai ter algumas classificações, algumas diferenças nesses ciclos virais, tá? A classificação que permeia, né, os ciclos virais, os diferentes tipos de vírus, é a classificação de Baltimore. Tá? Então os vírus eles podem possuir, né, material genético que pode variar entre RNA ou DNA, certo? E para classificar, né, esses vírus foi criada essa classificação de Baltimore. Então vai considerar, por exemplo, se ele vai ter um RNA de fita simples, se ele tem um RNA de fita dupla, sim, pode acontecer. Se ele vai ter DNA, se ele vai ter um RNA com intermédio de DNA. Então são ao todo 7 classificações, tá? Então em 1971, o microbiologista estadunidense David Baltimore propôs essas 7 classes, né, de vírus, tá? De acordo com o seu genoma. Então vai desde DNA de fita simples até DNA de fita dupla com RNA intermediário, ok? Bom, retrovírus é um exemplo de vírus, né? São da família Retroviridae, estão na classe 6, né? Que é aquele vírus de RNA que tem um intermédio de DNA, tá? E daí vai utilizar uma enzima, né, que é a transcriptase reversa, né? Um exemplo típico desse tipo de vírus é justamente o HIV, tá? Então, o HIV é causador da AIDS, tá? Seria mais ou menos como esse vírus aqui, a representação, né? O esquema de como que é esse vírus especificamente, tá? O material genético tá lá dentro, já com as proteínas, né? As transcriptase reversa, que daí vai adentrar na célula hospedeira e se replicar, ok? Bom, o que é essa transcriptase reversa, né? Aqui a gente tem a enzima, né? Tem a polimerase e a nuclease, né? Que são as que estão fazendo, né? Vão fazer essa transcrição, tá? Então, o que caracteriza um retrovírus é justamente a presença dessa enzima transcriptase reversa. Por quê? Porque geralmente é a partir do DNA que você vai fazer a transcrição para o RNA. Nesse caso aqui, a gente tem um RNA que vai fazer o contrário, né? Ele vai transcrever para DNA para depois voltar a ser o RNA viral, ok? Então é uma enzima capaz de transformar uma cadeia simples de RNA em uma de DNA, tá? Isso é uma característica exclusiva dos retrovírus, é justamente por isso que ele tem esse nome, né, de retrovírus, ele faz o caminho contrário do que geralmente é, tá? Então, esses ciclos virais, né? A gente vai falar de alguns deles, né? Especificamente do ciclo do bacteriófago, do vírus da AIDS e da Covid, para que você possa comparar esses ciclos, se eles realmente são iguais ou não, se são parecidos, ok? Então, bacteriófago, por exemplo. O bacteriófago pode ser chamado de fago, ele é um vírus que vai infectar uma bactéria. Tá? Então ele vai variar muito em formato, material genético, né? Tem alguns que estão, né, ecosaédrico, né, que é o corticovírus, ou ele pode ter a cabeça e a cauda, né, que é o fago, ou ele pode até ser o filamentoso, tá? Então tem os 3 formatos de vírus que vão afetar bactérias, o bacteriófago, tá? Então os genomas do fago podem consistir tanto de DNA quanto de RNA, ok? Eles vão apresentar um ciclo lítico e um ciclo lisogênico. E esse ciclo lítico é aquele que vai apresentar os sintomas. Então, a célula hospedeira, né, aquele indivíduo, né, aquele ser vivo, no caso da bactéria, né, que está sendo infectada por esse vírus, ela vai apresentar sintomas, né, dessa infecção durante o ciclo lítico. Tá? Então, ele vai agir como um
vírus típico, tá? Então ele vai se apoderar da célula hospedeira, vai utilizar os recursos para que quebre essa célula no final, ela vai morrer, obviamente, e vão surgir ali vários bacteriófagos ali. Então a primeira etapa é a adsorção, que é quando esse vírus se aproxima da célula hospedeira, não se ligando totalmente, certo? Aí sim ele vai se ligar e vai liberar o seu DNA, no caso aqui, dentro da célula hospedeira. Esse DNA vai sofrer a replicação e a síntese dessas proteínas, ou seja, ele vai se replicar várias vezes, vão fazer várias cópias, tá? Além disso, vai fazer a cópia do capsídeo, que é aquela cápsula, né, onde fica o DNA, tá? E vai montar. São vários vírions montados dentro de uma bactéria. E depois, quando termina esse processo todo, ocorre a lise da bactéria, daquela célula, ou seja, quebra daquela célula para liberar os vírions que foram criados, tá? Essa célula, então, ela morre, né, depois de um tempo. Ele usa o maquinário da célula para produzir, ok? No ciclo lisogênico, que lembra um pouco o ciclo lítico, quando acontece de ele não estar apresentando sintomas, certo? Então, as primeiras etapas, que é a adsorção e a injeção do DNA, são bem parecidos com o ciclo lítico, tá? A diferença aqui é que ao invés, né, de só replicar aquele DNA, né, e formar novos bacteriófagos, no ciclo lisogênico, esse DNA esse DNA do vírus, né, vai se integrar com o DNA da célula, tá? Utilizando a proteína integrase, tá? Então o DNA do fago, ele vai se combinar com o cromossomo bacteriano, então vai formar esse prófago, né? Que é a mistura ali entre o DNA do vírus com o DNA da bactéria. E aí sim, essa bactéria ela não vai morrer. Ela vai se replicar e vai se replicar com essa diferença, né? Infectada, né? Essa bactéria infectada. Ok? Essa é a diferença do ciclo lítico e do lisogênico. Vamos para a atividade 1. Então, pesquisadores têm procurado isolar o vírus da gripe espanhola, que em 1918 matou mais de 20 milhões de pessoas. O trabalho está sendo realizado em um cemitério de Spitsbergen, numa ilha da Noruega, a pouco mais de 1 quilômetro do Polo Norte. O conhecimento desse vírus é um caminho importante para o desenvolvimento de métodos de prevenção para novos casos de epidemias viróticas. Qual seria uma característica dos vírus que permite sua existência após tantas décadas transcorridas, né? Como que um vírus pode durar por tanto tempo assim, né? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, por que será, né? Como que será que um vírus viveria, né? Ficaria ali inteiro, intacto por tanto tempo. Se você pensou, né, que é porque eles podem ficar cristalizados, eles ficam inertes quando eles não estão dentro da célula hospedeira, né? Eles não têm metabolismo, eles não se reproduzem, então eles podem sim, né, ficar por bastante tempo. Se estiver em contato com o ar, daí obviamente que vai desnaturar as proteínas e tudo mais, mas ele pode ser mantido, né, dentro de locais específicos, numa temperatura, né, mais baixa, para que eles só fiquem inertes, né, que eles não se destruam totalmente, ok? Bom, o ciclo do vírus da AIDS, né? O que é a AIDS? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida causada pelo HIV, que é o vírus que causa a AIDS, né? Tá? Ela é uma doença do sistema imunológico, tá? Resultante dessa infecção pelo HIV que está ali do ladinho. Então, como que acontece esse ciclo do vírus, né? O ciclo de vírus, o vírus da AIDS é um retrovírus que vai acontecer, né, do RNA ser transcrito em DNA para depois voltar a ser RNA, né, que vai utilizar a transcriptase reversa, tá? Então, o vírus, ele tá, né, na região ali, ele se encosta, né, se aproxima da célula hospedeira, tá? O HIV, ele vai liberar esse RNA dentro, né, do interior da célula, que vai ser convertido em DNA através da transcriptase reversa. Então, ele já traz todo o maquinário pronto ali, ele não vai utilizar todo o maquinário da célula. Ele utiliza o espaço ali, mas ele já vem com as ferramentas. A ferramenta seria a transcriptase reversa, tá? Justamente para que possa ocorrer essa reversão, né, do RNA para DNA e depois para RNA novamente, ok? Então, o DNA viral, ele vai entrar no núcleo da célula, né, aqui no 3, tá? E através dessa enzima integrase, o DNA viral que foi criado ali através da transcriptase reversa, ele vai se fundir ao DNA da célula, ok? Esse DNA da célula infectada vai produzir o RNA viral, né, assim como as proteínas que são necessárias para formar um novo HIV. Então, vai produzir novas transcriptases reversas, né, várias proteínas e tudo mais. E daí sim vai se formar um novo vírus. O vírus é liberado através da membrana da célula e esse vírus ele amadurece quando essa protease, que é a enzima, corta as proteínas estruturais dentro do vírus, tá? Fazendo com que essas se reorganizem. E como você deve saber já, essa doença, né, ela não tem sintomas muito específicos porque ela afeta o sistema imunológico, certo? Então a pessoa ela fica suscetível a pegar diversos tipos de doenças ao mesmo tempo, justamente porque o vírus ele destrói o sistema imunológico, ele afeta o sistema imunológico da pessoa, ok? Já a Covid-19 é causada pelo SARS-CoV-2, né, o coronavírus, e sintomas: febre, cansaço, tosse seca, a garganta arranhando, né, perda de olfato. Alguns pacientes têm dores, congestão nasal, né, e vai depender da reação do corpo de uma pessoa para outra. Ainda é uma doença recente, ainda estão sendo feitos estudos e tudo mais, tá? Como que é a reprodução, como que é o ciclo do vírus, né, do coronavírus, tá? Então ele vai ter ali uma proteína, que é a proteína spike, tá? Ela vai se ligar a esse receptor aqui na célula, que é o ACE2 da célula hospedeira, tá? O RNA viral é transcrito pelos ribossomos da célula hospedeira. Ribossomos, lembrando, é aquela organela que faz a síntese de proteínas, tá? E os novos vírus, eles serão produzidos ali dentro utilizando o maquinário celular, ou seja, ele é um vírus diferente do HIV. O HIV ele já vem com os equipamentos, que no caso é a transcriptase reversa. Esse daqui não, ele usa todo o maquinário da célula para produzir novos vírus, né? Esses virions, que são as formas de vírus quando estão fora da célula hospedeira, ok? Daí vai ocorrer a lise da célula e assim podendo infectar novos hospedeiros, ok? Bom, vamos para uma atividade monaça. Então, nós vimos que o vírus pode produzir novos seres vivos utilizando todo esse maquinário, né, de dentro da célula, tá? Ciclo lítico, tem o ciclo lisogênico, dependendo do tipo de vírus, né? Por exemplo, que nem o bacteriófago, né? O vírus do HIV, ele tem esses dois ciclos também, tá? Então, com base nesse conteúdo da aula, né, crie uma animação que explique esses ciclos, né? Escolha um desses vírus que você
viu nessa aula e faça os desenhos, tire fotos utilizando, por exemplo, o Stop Motion Studio. Ficou um pouquinho aqui em cima, mas dá para ver, ó. Nele você pode construir uma animação a partir de fotografias e pode diferenciar os ciclos virais estudados, né? O bom do aplicativo em si, que cria o Stop Motion, é que você tira foto direto com o aplicativo e ele já determina os tempos em que cada fotografia vai passar. Então faz cada uma das partes do ciclo, tira várias fotinhos e depois compartilhe com a sua turma. Eu vou dar um tempinho para você procurar, anotar a atividade, procurar o aplicativo e eu já retorno.
Ok, retornando, então assim, o Stop Motion Studio é um exemplo de aplicativo que faz direto o videozinho Stop Motion, que são aqueles videozinhos rapidinhos que passam, parecidos com GIF, só que um pouquinho mais longos. Mas um editor de vídeo comum também é possível fazer, só que daí tem que determinar o tempo certo de cada uma das fotos. O legal é fazer cada uma das fases, né, do ciclo lítico e lusogênico e ir tirando uma fotinho de cada uma das fases, né, passo a passo, depois juntar tudo num vídeo só, fica bem bacana, ok? Bom, então o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós conhecemos alguns ciclos virais, né, aqueles mais conhecidos, os principais, retrovirais também, para vocês entenderem como é diferente, né, o ciclo de um vírus para outro. Ok? Por exemplo, o HIV, né, que pode carregar, né, o bacteriófago que tem a transcriptase reversa também, tá? E a sua interferência na produção, né, das vacinas e medicamentos por conta dessa mutação que eles podem sofrer e tudo mais, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.